Olá, amigos do Cartaz da Cidade, tudo bem? Eu tenho 3 recadinhos para dar para vocês agora. Primeiro, daqui a pouco estaremos colocando mais um programa no ar e você vai estar tendo a oportunidade de acompanhar essa exibição aqui no nosso canal. Segundo recadinho, clica no inscrever-se e clica no sininho, porque quando você se inscreve no canal e clica no sininho, você recebe as notificações dos lançamentos dos nossos programas, valorizando ainda mais toda a programação do Vale do São Francisco para o mundo e trazendo para você também as informações do mundo para o Vale do São Francisco. E o terceiro recadinho também muito importante é que a gente tem que valorizar os anunciantes dos programas do Cartaz da Cidade. Sem eles, nós não teríamos condições de estar juntando as informações necessárias para levar até vocês. Então, todas as propagandas que nós colocamos aqui antes dos nossos programas, durante e depois dos programas, são para valorizar a esse grupo de empreendedores, a esse grupo de pessoas que realmente valorizam o que é aqui da região. É por isso que todos os anunciantes são anunciantes locais. Nós não temos propagandas de outros ambientes que não seja aqui do Vale do São Francisco, até para poder mostrar ao mundo que esses empresários confiam e acreditam realmente no trabalho do Cartaz da Cidade. Por isso, nós somos muito gratos a todos eles. Então, a partir de agora, fique ligado, porque estaremos exibindo mais um dos programas do Cartaz da Cidade. Forte abraço. Com saúde não se brinca. Se o problema for urologia, a referência é o Dr. Danilo Brandão, atendendo em Petrolina na Angioclin e em Juazeiro na Sote e no Centro Médico Dr. Múcio Brandão. Bateu aquela fome? Recanto Pizzaria e Pastelaria, a melhor pizza do Vale, do tamanho da sua fome. Areia Branca Petrolina. Vai viajar? Pense em segurança. Sua família agradece. Soares Pneus, Praça Pedro Pereira Primo, Centro Juazeiro, Bahia. Boteco do Seu Zé, a melhor petiscaria do Vale do São Francisco, onde todo dia é dia de diversão. Piranga, em frente ao Mercado Pague Menos. Abdon Estruturas, montagem e solução de estruturas para seu evento. Telefone 749-8804-8804. Vacina é coisa séria. Vacina é proteção. Clínica de Vacinas Imuniza Vale, Rua da 28, Galeria Grécia, Sala 101B, Juazeiro. Restaurante Bode Assado da Anitta, a melhor cozinha regional da Bahia. Almoço, jantar e rodízio de espetinhos. Jardim Vitória, Juazeiro, Bahia. Olá, amigos do Cartaz da Cidade, muito bom dia para todos. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Em Cartaz e, como sempre, trazendo altas personalidades do Vale do São Francisco para que a gente possa levar as informações do Vale para o mundo e também trazer informações do mundo para o Vale do São Francisco. Hoje, com a inusitada e agradável presença do nosso amigo Paulo Chancey, que ele é um profissional na área do direito, mas também aqui por muito tempo trabalhou com rádio e, principal, tem muitas dicas de empreendedorismo para poder passar para todo mundo através de todos os seus canais de comunicação, que ele não vai deixar de passar as informações aqui para vocês. Hoje a gente vai ter uma conversa tranquila, a gente vai falar sobre diversos assuntos ligados à política, à economia, à pandemia, que a gente não pode deixar de falar. E se você já gostou desse convidado, se você já gostou dos temas que a gente vai falar aqui hoje, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, curta todas as nossas redes sociais, acompanhe o Cartaz da Cidade, aperte lá o sininho do YouTube para que você possa receber as notificações de nossos programas e, como sempre, também te agradecendo aos nossos patrocinadores, porque nós entendemos que sem eles nós não conseguiríamos estar mantendo esse programa de informação para vocês. Então, vamos agora em frente ao nosso programa com vocês, Paulo Chancey. Muito obrigado pela sua presença, Paulo, e eu queria logo que você colocasse de cara para o nosso internauta a informação principal. Quem é Paulo Chancey? Olá, Sidney, muito obrigado primeiro, né? Obrigado por me incluir aí na sua seleta lista de convidados aqui do Cartaz da Cidade. Se eu não fizesse isso, seria um crime de minha parte. Pois é, mas a gente está aqui hoje para tentar dar a nossa visão das coisas, a nossa visão da vida e contribuir. Na verdade, essa é a meta, né, da nossa postura no dia a dia, é tentar contribuir com um mundo melhor. Sim. Da melhor forma que a gente puder. Eu sou Paulo Chancey, eu tenho 59 anos, sou alagoano de Maceió. Boa terra ótima, conheço muito. Exatamente, sou alagoano de Maceió e estou aqui em Juazeiro desde 2013.
Na verdade, aí, quando eu digo isso, aí geralmente vem a pergunta, mas o que eu trouxe aqui, né? Sim. Na verdade, quando eu vim para Juazeiro, eu não tinha a ideia de nada, não tinha plano de nada, de absolutamente nada. Eu fui casado com uma juazeirense. Já era um motivo. Isso. Mas só que eu conheci lá em Maceió, me casei em Maceió e todo o tempo de existência do casamento, nós vivemos em Maceió. Mas a família dela é toda daqui de Juazeiro e aí, em alguma altura aí, ela decidiu querer vir para Maceió. E como quem manda são elas? Pois é. Então, os pais dela estavam lá e aí ela quis vir quis vir embora. Depois que eles vieram, os pais vieram para cá, ela quis vir também. Mas criou-se um impasse por conta dos meus compromissos lá. Sim. Né, dos meus compromissos. Eu estava fazendo, na época, rádio e televisão. Então, a gente ficou assim, ela ficou um tempo aqui e eu lá, eu vinha a cada 15 dias e tal. E depois eu senti a necessidade de parar com esse vai e vem e decidi vir de uma vez para cá. Um ano depois que eu vim, aí por outras situações a gente acabou separando, mas existe uma grande amizade. E eu decidi ficar aqui. No primeiro momento, como eu não tinha nenhum plano profissional, eu fiquei sem saber o que fazer. Eu era um ilustre desconhecido, ninguém me conhecia e nem eu conhecia ninguém. Eu acabei participando de um processo seletivo do município, que era uma tábua, né, de salvação, algo em que eu pudesse me agarrar para poder ficar aqui. E comecei a trabalhar, passei no processo seletivo, não fui apadrinhado, porque o povo diz que tem apadrinhamentos, mas eu não conhecia ninguém, então eu passei porque o meu currículo foi aceito. Disseram, seu currículo é muito bom e tal. E eu acabei vindo trabalhar aqui pertinho no Paulo VI como coordenador na escola de um programa federal chamado Mais Educação. Sim. E aí passei um tempo no município de 2014 até 2016. Depois eu decidi sair, mas nesse meio tempo eu já tinha encontrado um espaço na Rádio Tropical. Conheço você desde essa época. Exato. Então, eu encontrei um espaço na Rádio Tropical. O Ciro, você deve conhecer. Sim. O diretor da rádio. Propôs um modelo de programa diferenciado em relação aos que existiam por aqui, que era um programa que falasse só de negócios, de empreendedorismo, mundo corporativo e tal. No primeiro momento, não era essa a minha ideia. E depois, eu fiquei encantado com a ideia e com a resposta que eu tive. Foi muito bom. E a partir daí, a partir desse programa, com as entrevistas, com os contatos que eu comecei a fazer, a minha rede, eu fui me tornando uma pessoa conhecida e fui conhecendo muita gente. Isso foi me aliviando, me acalmando a alma, né? Que estava muito inquieta por conta disso. Porque existia uma pergunta, como é que eu vou sobreviver em um lugar onde eu não conheço ninguém, nem sou conhecido? É complicado isso, né? E sem apadrinhamento nenhum. Em qualquer lugar, exatamente, e sem apadrinhamento nenhum. Então, em qualquer lugar onde você chegar, que você seja um forasteiro, um desconhecido, vai ser difícil a sua sobrevivência. E eu sou muito grato a esse espaço que a Rádio Tropical me abriu, eu sempre digo isso publicamente, como você me deixou livre para falar aqui. Sim, com certeza, são nossos amigos. Inclusive, Tony, da área comercial lá, é meu amicíssimo. Então, assim, eu sou muito grato sempre que eu converso. Ciro é meu amigo hoje, a gente conversa. Inclusive, ainda agora de manhã a gente se falou. Ótimo. Então, a gente se fala sempre, a gente troca ideias. Eu faço sugestões para ele de algumas coisas. Eu comento, ele me pergunta, me pede, e aí, como você viu hoje lá e tal, como é que foi? Eu digo, foi legal. Então, eu dou a minha opinião. Ficou, assim, esse vínculo da amizade, ficou uma porta aberta, né? Então, eu fiquei fazendo esse programa de 2015 a 2018. 2015 inteiro, então são 4 anos, né? Quase 4 anos. Em 2018 eu decidi dar uma parada, por quê, Sidney? Quando eu me pegava, de vez em quando eu me pegava me perguntando sobre essa questão porque o que eu via muito, em qualquer lugar onde eu chegasse, era o Paulo Chancey da Rádio Tropical, que é uma honra para mim, claro. Mas eu precisava que as pessoas me conhecessem além do rádio. E eu marquei uma entrevista com uma pessoa daqui que
trabalha na área de coach. E eu já tinha conversado com ela sobre algumas inquietações minhas, mas nesse dia que eu marquei a entrevista, ela disse: Paulo, depois do almoço, depois do programa da entrevista, a gente pode almoçar? Eu disse: pode. Aí a gente fez a entrevista, fomos almoçar e no almoço ela me fez uma pergunta que acabou mudando tudo. Ela disse: quem é o Paulo Chancey, além da Rádio Tropical? E eu estava tão envolvido, eu só pensava no programa, que eu não soube responder a ela. Aí acendeu a luz amarela. Opa! Acendeu assim, sabe? Porque eu disse: eu não posso ficar estigmatizado. É uma honra, sim, Sim, claro. você ser associado a bons lugares, a boas pessoas. Então, para mim é uma honra ser associado à Tropical. Você mesmo já chegou, ó, eu conheço você da Tropical. Exatamente. Então, isso para mim é honroso, ouvir isso. Mas, poxa, eu com 50 e tantos anos, né? 30 e tantos anos de administração pública, né? Jornalista desde 86, graduado em Direito, passei muitos anos da minha vida, inclusive, fazendo uma coisa completamente diferente. Eu dava, antes de vir para cá, eu estava viajando o estado, dando cursos, treinamentos e palestras para prefeituras e empresas sobre a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, no assunto envolvendo licitações e contratos, que foi um assunto que eu me dediquei muito ao estudo. Estudei bastante, escrevi sobre isso, tenho artigo hoje sobre isso, usado por uma juíza do estado do Paraná para tomar uma decisão. Então, eu batia de frente com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, mas batia de frente nesse sentido, de botar a cara, de ir dar uma entrevista, de criticar de criticar uma decisão, até uma instrução normativa do Tribunal de Contas, eu fui para a televisão criticar. E chamar os conselheiros para que me dissessem que eu estava falando errado. Então, assim, eu vivi muito essa história. E, de repente, estar aqui, em Juazeiro, e sem que as pessoas soubessem absolutamente nada disso, isso me dava um desconforto grande. E aí eu conversei com o Ciro, eu disse: Ciro, eu preciso dar uma parada. Preciso dar uma parada para poder tentar chamar a atenção das pessoas para mim nas outras coisas que eu sei fazer. E é uma evolução natural, né? É uma evolução isso, natural. No meu currículo e tal. Eu tenho muita honra de ser reconhecido através da Tropical, mas eu preciso ser conhecido por todas as outras coisas. É que nem um filho que é conhecido por ser filho de um pai famoso. Exatamente. Tem uma hora que o filho tem que andar com as próprias Ele fica pernas. estigmatizado, né? Exato. Ele fica estigmatizado. Então, esse era o meu problema, era esse estigma, que embora eu tenha muita gratidão, embora fosse honroso, mas eu precisava não necessariamente sufocar esse lado, mas trazer o outro. O Paulo Chancey lá de Alagoas, que as pessoas não conheciam. Que era muito mais do que um programa de rádio. Exatamente, que ia muito além. Eu fazia a comunicação lá, o rádio, o jornalismo, desde 86, escrevendo ainda na máquina de escrever. Não fala, senão o pessoal vai descobrir na cidade. Eu máquina de escrever não é do meu tempo. Ainda bem que você vai dizer, não é do meu tempo. Não é do meu tempo. Entendeu? Então eu comecei por aí, mas fui servidor público da Secretaria da Fazenda, servidor efetivo, não era contratado, era efetivo. E depois de 20 anos, eu resolvi pedir demissão. Chegou um programa de demissão voluntária lá, eu digo: eu vou entrar, eu não quero continuar ser servidor público, eu quero ir para a iniciativa privada. Para quem vive na iniciativa privada sabe que você tem que... Antes se falava que você tinha que matar um leão por dia. Hoje a gente tem que matar um monte de leão por dia. Né? Na verdade, é um grupo de leões inteiro, com tigres ainda. Ainda mais na conjuntura que nós estamos vivendo, né? Uma conjuntura muito conturbada, um mercado muito restrito para todos os setores. Para quem vive da comunicação sabe do recuo, né, da redução drástica que houve por parte do empresariado no sentido de publicar e tal. Porque não tem outra forma dos veículos de comunicação sobreviver se não for publicidade. Não tem outra forma. Ninguém dá dinheiro de graça. Não. E o próprio avanço da internet também prejudicou muito os veículos de comunicação, porque pulverizou muito essa situação de publicidade nos campos. Para todo mundo é difícil, a gente sabe que é complicado. Pois é, então aí depois dessa saída da Tropical, isso foi em 2018, a minha ideia
que aí você lembrou aqui que eu disse que ia para a internet e tal, porque o projeto era de botar um canal. Sim. De fazer o meu trabalho jornalístico através de um canal. Mas, quando você se depara, por exemplo, com essa estrutura que você tem aqui, é uma estrutura que não é barata. Não, é complicado. Se a gente não tiver apoio... Se você for ver ao longo dos anos gente, o que foi investido aqui e tal. Então, eu estava saindo ainda, sabe, com os bolsos esfolados, sim, né? Ali, eu digo, como é que eu vou investir nessa estrutura? Eu comecei a fazer umas pesquisas de preço e tal, e ficou inviável para mim. Então, o projeto ficou um pouquinho guardado, até que eu conheci o Paulo Peixinho. Sim. Paulo Peixinho, que tem um projeto da Rede Você TV, né? Então, na época, parece até que é muito longe, né? Foi ontem. Não, foi em 2019. O Paulo Peixinho estava com um projeto de fazer uns programas dentro da estrutura dele lá e tal. E eu o conheci, falei com ele, falei da minha ideia, ele achou interessante, que o canal se chama Papo Puxado. Né? O canal se chama Papo Puxado. Ele achou interessante o nome, então criamos uma identidade visual, eles criaram uma identidade visual e a gente chegou ainda a fazer, ao longo de 2019, ainda fizemos 10 programas, mas por umas outras circunstâncias, em relação ao projeto como um todo, acabou não vingando. Aí foi para 2020, sem... Pandemia. Chegou a pandemia, aí que foi que eu fiz? Eu senti vontade de voltar a fazer o rádio, só que aí conversei com o Ciro, eu disse, Ciro, eu quero voltar a fazer rádio, mas eu quero fazer em Petrolina, para ver se amplio mais o meu... leque de opções. O meu terreno aqui. Network. Para andar. A minha network. E aí o Ciro disse, tudo bem e tal. Aí eu fiz uma sondagem lá, acabei encontrando um espaço mais favorável na Rádio Ponte FM. Mas senti muita dificuldade na questão de patrocínio, essas coisas, né? Então, eu fui me arrastando, e quando chegou em dezembro eu também parei. E só agora, em 2021, eu retomei o projeto do rádio e estou hoje na Rádio Cidade. Sim. Que está num processo de migração para FM, você deve saber. Sim, né? Todas as AM do Brasil estão nesse processo. Então ela está no processo de migração para FM, me chamaram e eu achei muito boa a ideia, muito interessante. Fui bem recebido, o formato foi bem acessível para mim, que não vai me exigir assim um esforço que inviabilize, né? Pelo contrário, é você abraçar a causa e ir em frente. Mas eu ainda estou aos pouquinhos com o projeto do canal, mas eu não falei da parte jurídica, né? Eu vivi dentro do Estado, eu vivi muito o dia a dia da administração pública, e isso me levou a cursar direito. Para poder ter bases para o que eu fiz, para o que eu disse, para o que eu escrevi. Então, hoje eu tenho a felicidade de poder contar não apenas com o jornalismo, mas também com essa base jurídica. Eu não sou advogado, eu decidi não advogar. Se profissionalizar nessa parte não, do eu direito. Nunca quis, não era meu desejo. Mas tem todos os conhecimentos necessários. Mas eu precisava dessa base jurídica, da formação jurídica, porque de alguma forma eu era cobrado nisso. Sim, claro. Porque eu estava andando por aí, falando de normas de direito administrativo, de direito público, sem ter a base jurídica, entendeu? Então eu precisei fazer isso, fui buscar o conhecimento, me formei e tal. E hoje isso me dá muita base para discutir muitos aspectos da conjuntura, inclusive da conjuntura política atual, como essas polêmicas envolvendo as decisões do STF, o STJ e tal. Então, eu tenho inclusive debatido com alguns especialistas jurídicos. Então, essa base jurídica fortalece a base jornalística, com né? certeza. Para que a gente possa se posicionar sem estar falando besteira em algumas... É até bom, porque eu sei que a gente não vai ser processado hoje, porque como você tem todo o conhecimento, a gente não vai falar nada para a gente receber processo. Exatamente. Graças a Deus. Então, esse sou eu hoje aqui, hoje na Rádio Cidade. Eu tenho um site também, né? Não sei se você já viu. Estou falando de um site para outro site. Isso. Né? Mas Veja Logo. A gente tem que divulgar, porque a gente precisa
passar para o mundo todo as coisas boas. E o seu site é muito bom. Agora passe para o pessoal aí, inclusive o Maurício vai botar aqui embaixo também, mas explique. É o site de notícias, um portal de notícias, assim como cartaz, com o seu layout diferente, claro, mas é o vejalogo, vejalogo.com.br. E aconselho todo mundo do Cartaz Cidade para ir lá, clicar, assistir, acompanhar e seguir também, porque as informações de Paulo são muito boas. Na verdade é assim, é um portal de notícias, então a primeira proposta é exatamente trazer a realidade local, regional, claro, né? Trazer as questões de Petrolina, de Juazeiro, do Vale, da região aqui do Vale do São Francisco, mas sem fugir naturalmente da necessidade de você trazer as questões nacionais. Com certeza. Porque elas afetam direto ou indiretamente o Estado, o município e as pessoas. Então a gente não pode deixar de tratá-las. Então a gente produz as nossas matérias, mas também replica algumas matérias de sites nacionais, né? Dos blogs daqui não, porque eu acho que não faz sentido você fazer notícia com um blog. Com o blog daqui mesmo. Não é com o blog daqui mesmo. Então a gente vai trazendo, replicando dos portais nacionais aquilo que a gente acha relevante para ser discutido, inclusive para produzir entrevistas, né, para produzir os comentários. Eu sou muito opinativo, né? Eu sou um jornalista assim, muito opinativo. Eu gosto de escrever opinando. Tem aquela matéria que você faz para dar o informe, mas tem aquela, então eu prefiro colocar a minha opinião dentro de uma coluna que eu tenho chamada Papo Puxado, sim, que foi uma extensão do canal que eu queria fazer, né? Canal. Então, eu sempre digo que isso é muito bom, porque algumas pessoas pensam assim, um site de notícias é concorrente do outro. Não, gente, não é. Um site de notícias complementa o outro, porque aqui no Cartaz a gente sempre se preocupa em dar informação para o nosso público, para que ele possa ter a sua própria opinião. Então ele vai ouvir gente aqui, vai ler nossas notícias, vai concordar, vai discordar, vai pegar a sua informação, vai pegar de Geraldo José, vai pegar de Josélia Maria, vai pegar da galera toda aqui que faz notícia aqui no Vale e vai ter a sua própria opinião. É para isso que nós servimos. A nossa missão é essa, dar a informação, cada um com um ponto de vista. Mas, no fundo, a opinião que mais vale é a do próprio internauta que está nos acompanhando, que está nos lendo. Então, não existe esse negócio de concorrência. O que existe é uma parceria, uma complementação. É isso, então tá aí, o site é esse, o portal vejalogo.com.br. E agora, estou à sua disposição. Vamos falar da vida dos outros agora. Vamos falar dos outros agora. Paulo, a gente sempre aqui passa uma matéria, uma entrevista de outros colegas também do Brasil todo para contextualizar. Então a gente vai passar aqui agora algo que chamou a atenção da nossa produção, que é a situação atual da travessia urbana, que já se fala aqui em Juazeiro há muito tempo, há muitos anos, mas que a gente está no momento que voltou-se a se falar da travessia. Então, Maurício, por favor, solta aí o primeiro vídeo para a gente começar a contextualizar a nossa conversa. A verba do orçamento para fazer a travessia urbana, que estão falada, estão cantada em prosos e versos, que vai acontecer. Isso quer dizer que estão vendendo que não vai ser entregue? Não, vai ser feito. Ó. Agora venderam um peixe antes dele sair da água. Essa que é a verdade. Que vai ser, nós vamos fazer, o DENIT vai fazer, não tinha verba, como não tem verba no orçamento, vamos lutar. Primeiro, você não pode fazer a obra para depois arrumar o dinheiro. Você tem que primeiro botar no orçamento a verba orçamentária, licitar e executar. A ordem é essa, você não pode fazer para fazer a licitação depois e a verba depois. Não é? Isso ficou claro. Agora as pessoas ficaram indo para Brasília, pedindo entrevista para audiência com o ministro, com o DENIT, para pedir coisa que sabia que era impossível, porque não tinha verba no orçamento. Essa que é a verdade. Tem que ser dita. As pessoas enganaram o povo que quiseram. Eu não, desde o primeiro momento, em todos os programas de rádio que estive, eu disse claramente que a travessia não poderia ser feita por falta de recursos no orçamento. Meus amigos de Juazeiro, aqui quem fala é o deputado federal Adolfo Viana, estou ao lado do grande ministro Tarcísio da Infraestrutura, do presidente do DENIT, Santos Filho, e estou pedindo uma atenção especial à nossa travessia urbana de Juazeiro. Gostaria muito, ministro, que os senhores pudessem dar uma olhada especial para essa importante cidade da Bahia, que precisa que essa travessia vire uma realidade.
Pedi uma audiência para o senhor, ministro Tarcísio. Sua assessoria já marcou no dia 10, estaremos juntos com a prefeita de Juazeiro e eu queria muito uma atenção especial de Vossas Excelências para a gente transformar essa travessia numa realidade. Com certeza, deputado Adolfo. Já não é a primeira vez que o senhor traz esse pleito para nós. A gente sabe que Juazeiro é uma grande cidade, faz parte de um polo econômico muito importante. Recentemente terminamos a 235, a pavimentação que liga esse corredor inteiro, e a gente sabe que Petrolina ao longo do tempo veio recebendo investimento e que Juazeiro não pode ficar para trás. Então vamos olhar sim com atenção, com carinho essa travessia urbana, porque essa grande cidade merece esse carinho no governo Bolsonaro. Muito obrigado, muito obrigado. Oi, gente, quero contar uma novidade para vocês. Eu estou muito feliz. Hoje foi votado o PLN que estava no Congresso Nacional. Nossa travessia tão sonhada vai sair do papel. O deputado Adolfo Viana ligou para mim muito feliz. Quero agradecer aqui ao governo federal em nome do presidente Bolsonaro, o ministro Tarcísio e João Roma, que vem dando a maior força. Quero dizer, estou de braços abertos para quem quiser ajudar Juazeiro. Então, Paulo, a gente viu aí 3 momentos distintos em reportagens e em anúncios que foram feitos, mas de um assunto que está até deixando a população de Juazeiro, especificamente, um pouco preocupada, porque desde gestões passadas, gestões de outros partidos, como no caso do PT, na época de Paulo Bonfim, antes de Paulo Bonfim, com Isaac Carvalho, já se fala na travessia urbana. E agora nós estamos com Suzana, com quase 10 meses completos de gestão e já se fazendo também, como outros fizeram, a propaganda. A gente viu também o ministro Tarcísio falando que vai dar o apoio necessário a Juazeiro, mas a gente vê que isso também se torna uma propaganda antecipada, como outros fizeram. E aí eu fico, como muita parte da população fica, desconfiado do que vai acontecer realmente. Na sua concepção, o governo de Suzana é um governo diferente? O apoio que o ministro Tarcísio está dando no seu depoimento nos deixa com um pouco mais de coragem para acreditar que vai sair essa travessia tão necessária para o desenvolvimento de Juazeiro e da região? O governo de Suzana ele realmente pode ser avaliado como um governo que está crescendo, que ele está fazendo Juazeiro crescer, ou como o pessoal da oposição fala, é um governo desastroso, é um governo que ainda não fez nada, ou ainda não temos tempo para avaliar. Como é que você vê a política de Juazeiro em cima do que já foi antes, está sendo agora nesses quase 10 meses, em cima do que todo mundo fala e em cima do que a gente vê aqui agora mais uma propaganda para algo que ainda, se for o caso, vai acontecer, como é a travessia urbana? Pois é, eu estava vendo essa sequência de vídeos aí, e a gente viu no primeiro vídeo lá que é de 2018, né? Isso. 2018, o ex-deputado Zé Carlos Araújo. Exatamente. Né? Zé Carlos Araújo ele já alertava para essa comemoração festiva, né? Antecipada. Antecipada, né? De matar o peru na véspera, aquela coisa toda. Mas já no momento seguinte, já no outro vídeo, a gente já vê aí, nesse governo, o deputado Adolfo Viana, na presença do ministro, trazendo uma palavra que naturalmente, em relação a tudo que tinha sido dito antes, naturalmente deve gerar uma confiança. Na minha opinião, deve gerar uma confiança. Se vai acontecer ou não é outra história. Mas você trazer o ministro, que se você for observar que hoje é um dos ministérios que mais trabalha, com certeza. Eu sempre prego, quando se fala muito nessa polêmica Bolsonaro e tal, eu sempre prego o seguinte: primeiro, eu não sou Bolsonaro. Sim. Segundo, eu não sou Lula. Certo. Terceiro, eu não sou ninguém. Certo. Eu sou jornalista, eu faço comunicação, não tenho partido, não sou vinculado, não sou candidato a nada. Fatos. Então, eu analiso fatos. Quem produz os fatos? Eles. Exato. Nós produzimos as notícias e os comentários, só isso. Né? Então, quando eu sempre digo nas minhas análises e comentários que a gente deve dissociar a figura Bolsonaro e governo federal. Sim, perfeito. A gente deve dissociar. O Bolsonaro tem tido, de uma forma flagrante, posições desastrosas nas suas colocações, nas suas palavras, nos seus gestos, em tudo. Isso é incontestável. Até o bolsonarista mais apaixonado por ele, embora não admita, percebe isso, né? O quanto ele tem sido agressivo, incisivo, de certas formas. Eu até já disse uma vez em uma outra entrevista que eu acho que, em muitas vezes, ele diz
as coisas certas com as palavras erradas. E é isso que acaba criando todo o rebuliço, ele acaba criando combustível para que a própria mídia e a oposição trabalhem contra ele. Mas isso é um problema dele. Sim, claro. Isso é um problema dele. Agora, é a personalidade dele. Agora, para nós que somos isentos, e para nós que presumivelmente temos bom senso, deixar de analisar o que há de positivo, sim, aí é desonestidade intelectual, não é? Você deixar de analisar o que há de positivo. Por quê? Simplesmente porque na vida absolutamente nada, nem ninguém é 100% bom ou 100% ruim. Nada. Quem quiser criticar o governo do Lula vai saber que teve coisa ruim, mas não pode deixar de reconhecer o que teve de bom. Com certeza. Do mesmo jeito é Bolsonaro. O governo dele, não o Bolsonaro, mas o governo federal, né, no comando dele, tem o lado ruim, e aí quem quiser que enumere quais são os pontos ruins. Cada um dentro dos seus critérios, das suas conveniências, das suas convicções, que enumere quais são os pontos ruins. Eu tenho as minhas, eu não vou enumerá-las aqui, mas o que eu só quero dizer é que ele tem coisas ruins, mas tem as coisas boas. E uma das coisas boas que a gente pode trazer para ilustrar essa nossa conversa é exatamente esse vídeo aqui, onde o ministro assume uma responsabilidade. Se você for lá no passado, a gente ouviu muito deputado, prefeito, não sei o que, falando e tal, mas nós não vimos um ministro chegar e dizer, nós vamos garantir isso. Para assumir. Então, quem olhar o que está acontecendo em nível de obras estruturantes no país, coisas concretas, obras de 40 anos sendo entregues agora, é claro que tem uma tendência a acreditar no que ele está dizendo. Sim. E eu não acredito que ele não vá cumprir. Posso me decepcionar, sim, mas eu não acredito. Se queimar com tão pouco, já que está sendo feito tanta coisa. Exatamente. Agora é esperar. É esperar. Tudo que já aconteceu, todas as conversas de antes, o que a gente ouve, que você deve ouvir, que todos nós ouvimos nas ruas, é o ceticismo das pessoas. É o ceticismo das pessoas exatamente com relação às falas de antes, que não saíram do discurso político, né, eleitoreiro. Então, isso cria o ceticismo na mente das pessoas e fazem com que elas repitam diariamente: isso nunca vai sair, isso nunca vai sair, isso não é da agora não, já tem. E você vê, a discussão, aquela entrevista que nós vimos ali do ex-deputado Zé Carlos Araújo é de 2018, mas a coisa ainda é de antes. Eu me lembro que eu conversava sobre isso com o saudoso Flávio Luiz, que você deve ter conhecido também. Muito. Saudoso Flávio Luiz, um amigo que eu fiz aqui, e que me fez, pela minha, vamos dizer assim, pelo fato de eu ser de outro lugar, a proximidade com o Flávio Luiz, ele me fez entender melhor um pouco a política. Conversava muito com ele. Eu conheci um pouco da política e dos políticos, um pouco da economia, porque ele falava sobre tudo. Super inteligente. Super inteligente, conversava sobre qualquer assunto, economia. Ele era engenheiro. Sim. Engenheiro, então, por um tempo também ele foi secretário de obras estruturantes na prefeitura e tal. Ele fez parte aí da gestão, então ele, empresário, mas fez parte da gestão pública, conhecia de política. Relacionadíssimo com o Juazeiro inteira. Com o Juazeiro inteira, uma pessoa super respeitada no meio. E eu já falava com o Flávio Luiz sobre esse negócio, sobre essa travessia. Quer dizer, então é uma coisa que vem de antes, mas agora a gente vê uma palavra do ministro, é claro que isso naturalmente vai trazer um certo conforto, um crédito de confiança para as pessoas. Com relação à gestão de Suzana, eu particularmente, essa é a minha opinião, acho que até, eu diria que é cedo, mas eu diria até que é injusto. E eu não tenho aqui procuração para defender o governo dela, não, mas eu tenho justiça dentro de mim. E isso é base do direito, inclusive. Com certeza. Tenho na minha essência, mas também o direito me reforçou essa questão da justiça. E até para justificar isso, para ilustrar melhor isso, eu gosto sempre de usar uma frase, inclusive que eu fui orador da minha turma de direito, uma frase que eu usei do Juan Eduardo Culturi Echeverri, que é um dos maiores processualistas da América Latina, uruguaio.
e que ele disse: o teu dever é lutar pelo direito, mas se um dia encontrares o direito em conflito com a justiça, lute pela justiça. Então, hoje a gente vê no nosso dia a dia que a gente se pergunta, eu já fiz alguns debates, inclusive, que eu perguntei às pessoas, o que é que existe? Existe um abismo ou uma pequena fresta entre o direito e a justiça? Não se sabe, dependendo da situação pode ser uma coisa ou outra, mas o que a gente sabe é o seguinte, que para as pessoas, de uma forma geral, a justiça só é boa quando lhe favorece. Se ela, em algum processo, ela tiver uma decisão desfavorável, ela diz, mas isso é uma injustiça. Mas se ela for favorecida, mas se ela for favorecida, ela foi feita a justiça. Então, quer dizer, hoje, trazendo de volta para a questão de Suzana, eu acho que não apenas é cedo, como é injusto fazer uma comparação de uma gestão que só tem 10 meses com 12 anos de administração passada, de gestão passada, que se revezou aí com Isaac, Paulo Bonfim. Não estou aqui atirando pedras na gestão dele, mas estou dizendo que se for para fazer um comparativo entre as duas gestões, eu acho cedo, mas, sobretudo, eu acho injusto fazer essa comparação. Porque, de uma forma ou de outra, ela vem aí tentando, com as dificuldades que ela tem, porque tem uma coisa que a gente precisa ouvir não, a gente ouve muito, mas que precisa entender melhor, que é uma coisa chamada governabilidade. Nenhum gestor, absolutamente nenhum gestor, consegue o equilíbrio de forças, a tranquilidade necessárias para administrar, se ele não tiver a governabilidade. Ponto. Mas o que é a governabilidade? Se não você obter o apoio da Casa Legislativa para poder executar os projetos que você divulgou na sua campanha. Exato. Você não vai conseguir fazer um sequer se você não tiver apoio. Prova disso? Jair Bolsonaro, que veio cheio de projetos, mas arrotou para todo mundo que não ia negociar nada com o Congresso, que não ia dar ministério para partido nenhum, que não ia fazer isso, que não ia fazer aquilo. O que foi que aconteceu? Dificuldade. As medidas provisórias começaram a caducar, os projetos começaram a ser engavetados do governo e os planos de governo dele vão por água abaixo. Aí o que aconteceu? Agora já começou a mudar, ele já começou a negociar com o Congresso. Essa é uma coisa que não tem como se fugir dela. É a arte da política. É a arte da política, é a arte da negociação, da articulação. Agora, a outra questão, e que eu não vou entrar nesse mérito, é a moeda da troca. O que eu só estou querendo dizer é que sem o apoio do Congresso, da Câmara, da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal, não se governa. Ou se governa com muita turbulência, com muita dificuldade. Em alguns casos, podendo até nem governar. Nem conseguir governar. Agora, outra questão é a moeda que ele vai usar. Agora, a moeda é outra história. A moeda é outra história aí. Tem os subterrâneos e tal, que a gente não vai entrar aqui, mas é isso que acontece. Não há a mínima condição de governabilidade se não houver a articulação e a negociação com o Congresso. E o que é que se negocia? Além de outras coisas que a gente não sabe ou não quer falar, mas se negocia cargos no Congresso, se negocia isso, se negocia aquilo, se negocia apoio político para embates futuros, enfim. Mas não se governa sem o apoio do Legislativo. E Suzana, há pouco tempo, já houve não ficou muito claro, inclusive, não sei se você conseguiu obter alguma informação, eu tentei obter informação com alguns vereadores, mas eles não deram uma resposta clara sobre o que aconteceu recentemente, que foi a saída dos vereadores dos blocos. 7 vereadores. Que imediatamente eclodiu na imprensa de que esses vereadores teriam abandonado a base de apoio da Suzana. E o que eu ouvi em off é que não tinha acontecido isso. Aí depois vem que algumas pessoas ligadas a alguns desses vereadores teriam sido demitidas, o que parecia ser uma represália, né? Mas nada disso foi admitido nem por eles mesmos.
Foi uma coisa, inclusive, meio encoberta, porque assim como aconteceu rápido, abafaram rápido. Exatamente. Eu cheguei a conversar tentei conversar com um vereador da oposição que não me respondeu. Conversei com um que é da situação que me disse que não houve rompimento, mas não entrou em detalhes. E conversei com outro que se diz independente, disse que não tinha nada a ver com isso e não ia falar sobre isso, porque quem devia falar é quem saiu. E ele está certo. Uhum. Eu acho que quem deveria falar é realmente quem tomou a decisão de sair dos blocos e o que é que isso na prática representa. E eu fiz essa pergunta objetiva, mas não tive resposta. E, portanto, não quis fazer uma matéria para não inventar. Eu queria dizer, eu conversei com o vereador fulano e tal, e ele me disse isso, isso e isso. Mas ele não me disse. Ninguém disse. Mas ele não me disse. Então, especular em torno disso, né? E dizer, houve um rompimento, não sei o quê, quando eles estão dizendo lá que não houve. Seria leviandade. Quando acontece outras coisas que mostram que provavelmente tenha acontecido, se não com os 7, mas pelo menos com 1 ou 2 ou 3. Mas nada disso ficou claro e ninguém se posicionou publicamente. Nenhum vereador se posicionou publicamente sobre isso. E o pior é que isso acabou mudando a rotina da Câmara, porque a partir do momento que anuncia a ruptura com os blocos, você deixa de ter uma rotina de votação por bloco e passa a ter uma rotina de plenário independente. Cada vereador vai ter que fazer seu voto independente e só pode voltar a ter bloco agora depois de um ano de mudança do ano, do problema que teve. Só a partir de um ano que eles podem voltar com o bloco de novo. Então houve alguma coisa, aconteceu alguma coisa, mas que ainda está um pouco obscura. Na sua opinião, então, inclusive, isso trouxe uma turbulência para o governo de Suzano? Você acha que isso aí foi bom ou foi ruim para a negociação? Eu acho que deve trazer algum complicativo, né? Uhum. Algum complicador. Eu acho que deve trazer. Eu não sou capaz de dimensionar em que nível estaria isso, mas acho que sim. O formato deve trazer algum complicativo. Não sei se poderia trazer algum benefício, mas o fato é que existe um silêncio e uma quietude em todos os assuntos que envolvem a essa administração. Existe um silêncio grande da própria administração. Ela não se posiciona em nada. Uhum. Né? Eu digo a administração, a gestão atual, ela não se posiciona em nada. Você vê que teve todo esse cenário aí, Suzana não falou sobre isso. Nem ninguém do governo. Nem ninguém do governo falou sobre isso. O secretário de governo poderia até falar no nome dela, não falou sobre isso. A secretaria de comunicação poderia, como porta-voz, dizer alguma coisa. Ninguém falou sobre isso. Você quer ver um outro exemplo? E aí, isso não estava nem na pauta, mas, como você disse que a gente vai... É importante, e deve falar. É exatamente o que aconteceu recentemente, o famoso discurso do ACM Neto. Sim. O famoso discurso do ACM Neto. Muito comentário, inclusive, depois comentado na própria Câmara de Vereadores. Sim, então, aí veja bem. Quando se fala em torno do que falou o ACM Neto, que ele usou aquela... Eu fiz um comentário no meu programa ontem, que eu chamei de bravata, né? Bravata de discurso. Quando ele disse que quando a gente ouve o povo de Juazeiro, o povo diz, não, eu queria ter um prefeito como o prefeito de Petrolina. Quer dizer, ele estava falando aquilo num território pernambucano. Ele naturalmente rasgou elogios para o prefeito Miguel Coelho, porque naturalmente eles não estão disputando o mesmo cargo. Sim. Né? Um lá em Pernambuco, outro aqui na Bahia. Com certeza, se eles estivessem no mesmo páreo, eles com certeza não teriam esses elogios, e sim iriam buscar as falhas e as críticas para trazer para a evidência. Mas assim, eu quero falar a partir das palavras que ele usou para a repercussão que teve aqui. Uhum. Para a repercussão que teve aqui. Aí que foi que teve? Teve uma moção de repúdio da Câmara, uma moção de repúdio, né, pedindo respeito e tal, aquelas coisas. Eu penso que, de certa forma, e eu vou explicar por quê, para não ficar mal entendido, eu penso que, de certa forma, assim como eu disse que Jair Bolsonaro fala algumas coisas certas com as palavras erradas, eu penso que naquela fala de ACM Neto tem algum fundo de verdade. Mas não necessariamente dizer que o governo de Juazeiro é um governo incompetente. Claro. Mas simplesmente porque eu entendo
com o meu bom senso, eu procuro fazer uma análise mais acurada da coisa. Eu entendo que aquela fala de ACM Neto, naquela fala, ele queria muito mais falar do modelo de gestão, porque ele é daqui da Bahia. Ele pretende ser o governador, então ele não pode desmerecer a cidade de Juazeiro e nem nenhuma outra. Então, naturalmente, o que eu posso entender é que ele possa ter tentado colocar um desejo de que Juazeiro possa chegar a um modelo de gestão igual ao de Petrolina, porque Miguel Coelho não está fazendo mágica nenhuma. É fácil governar com todas as condições, com as plenas condições. Toda a base política. Inclusive, você lembra que em Petrolina, qual é o slogan da gestão? Aqui tem força. Isso, porque ele está com a família toda dentro da política. Só que toda essa força política de Petrolina dorme na mesma casa. A família toda. Dorme na mesma casa. Tem o pai, que é senador da República e líder do governo. Da base do governo, exatamente. E líder do governo. Tem um filho deputado federal, um filho deputado estadual e tem o prefeito. O outro filho. Quer dizer, é lógico que com essa base política, todas as portas se abrem, fica muito mais fácil você administrar. Eu teço sim os meus elogios ao prefeito Miguel Coelho, mas ele navega em águas tranquilas. O histórico político de Juazeiro é completamente diferente de Petrolina. Enquanto lá você tem uma coesão política dormindo dentro da mesma casa, aqui você tem personalidades dispersas que se unem em momentos políticos por questões de conveniência política. Momentâneas. E uma das coisas que eu discutia com o Flávio Luiz, inclusive antes desta eleição, era exatamente quando a gente falava sobre oposição. Se você for elencar aqui os nomes que nós temos aqui, que você diz oposição, você lembra que na época em que existia o governo de Isaac e de Paulo Bonfim, estes nomes todos se auto-intitulavam de oposição. E Flávio dizia, eu até batia de frente com o Flávio quando ele dizia, não, porque é oposição. Eu digo, Flávio, qual é a oposição que tem aqui? Porque nós temos vários nomes para essa chamada oposição, mas todos eles dizem assim, eu sou oposição, mas eu quero ser a cabeça de chapa. Era oposição ou vontade de poder? Sim, então vamos fazer, cada um faça a análise que quiser, mas veja, quando todos, vários nomes aqui de expressão, né, que se intitulavam de oposição, mas todos na possibilidade de composição, todo mundo queria ser ou cabeça de chapa. E isso acabava criando o esvaziamento da oposição e, consequentemente, a ascensão do outro candidato, porque, inclusive, estava no governo, tinha mais possibilidade. No caso de Suzana, esse pessoal se juntou. Essa oposição se juntou. Foi uma coalizão política de 10 partidos. Foi uma coalizão política de 10 partidos para sustentar. Mas havia infelizmente, um notório desgaste da administração de Paulo Bonfim. Isso já era visível. Que facilitou ainda mais. Então, essa coalizão aí, desses 10 partidos, acabou levando Suzana a uma vitória com uma margem expressiva de votos. Tranquila. Né? Com uma margem expressiva de votos, mas que, naturalmente, na minha opinião, é uma base que nem se sustenta para 2022. Era momentânea, como a gente falou, né? Se juntaram exatamente. Ela havia em 2019, né? Havia em 2020. Havia em 2020 a Suzana era o ponto de convergência, ou seja, todas as forças convergiam para ela. Agora ela é o ponto de divergência, porque vai sair daqui para fora, para lá, porque existem interesses. Você já é muito público, eu não vou dizer nenhuma novidade aqui, já é muito público o interesse
de Alan Jones, sobrinho dela, de sair candidato. Já é público e notório o interesse do filho dela, Jordávio, também ser candidato. Né? E você começa a ver dentro de casa. Aí as perguntas que começam, exatamente, as perguntas que começam, enquanto lá em Petrolina eles se unem, aqui pode gerar uma desunião. Isso. Porque pode gerar ciumeira política, que é uma ciumeira doentia, a ciumeira política de alguém que faça parte desse governo, dessa coalizão, não necessariamente do governo, mas que faça parte dessa coalizão. Aí, que não veja com bons olhos candidaturas de domésticas, como do Alan Jones, como do Jordávio, não é? Mas, e tem outros nomes, dentro dessa mesma coligação. Alan Jones seria candidato a deputado estadual. Jordávio, candidato a deputado estadual. Aí você tem, dentro do mesmo grupo, Roberto Carlos. Roberto Carlos. Só que o Roberto Carlos não é da casa de Suzana. Ele é dessa coalizão política que se formou lá atrás e que naturalmente vai se esfacelar. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Por enquanto, parece que está tudo calmo. Mas depois, as abelhas vão começar a se assanhar. Né? Deixa só virar esse ano que as abelhas vão começar a se assanhar. Quando nomes que dizem eu quero, alguém vai dizer não, você não. Né? Você não, vai ser fulano. Então isso vai acontecer como acontece em tantas outras. Quando eu estou falando disso aqui, desse momento, desse cenário do governo e gestão de Suzana e do grupo político, eu não estou falando nenhuma novidade, porque isso acontece em todos os outros momentos. Sim. Em quantas outras você viu, por exemplo, quando o Isaac ia passar o bastão para indicar quem seria o candidato, o que foi que ele fez? Ele fez uma lista tríplice. Né? Ele fez uma lista tríplice. E dessa lista tríplice, muita gente dizia, eu sou o candidato, eu sou o candidato, eu vou ser o candidato. E quem foi? Foi Paulo Bonfim. Claro que numa lista tríplice só sai um. Mas todos eles achavam que iriam ser. Então, guardadas as devidas proporções das conveniências que levaram Isaac a escolher Paulo Bonfim, o que eu quero dizer é que este é um cenário que se repete em todos os cenários políticos, em todas as eleições com as suas peculiaridades. Então, é lógico que ninguém pode ser inocente para pensar que em 2022 essa coalizão de 10 partidos vai estar mantida. Não vai. Ela vai se dispersar. Agora, em quantos pedaços ela vai se esfacelar, ninguém sabe. Mas que ela vai. Que vem 2022 para a gente ver o que vai acontecer. Que ela vai, não tem para onde, porque tem muita gente querendo a mesma coisa. Muita gente. Tem Joseph que diz que é candidato a federal, né? E o filho também, candidato a estadual. O filho de Suzana, candidato a estadual. Não, o filho de Joseph também. O filho de Joseph também? Esse eu nem sabia ainda. Já estão dizendo que é candidato a deputado estadual também. Pois é, então como é que isso vai ser acomodado dentro de casa? Complicado. A começar a gritaria para lá, gritaria para cá, xinga aqui, xinga ali, um monte de coisa. E tem um ditado bem antigo, como eu sou antigo, tem um ditado bem antigo que diz que na casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Não é? Porque bem velho mesmo. Bem velho, na casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Porque era para se tem muita gente, não era para faltar pão, não era? Que cada um fizesse seu papel e tal. E aí faz essa analogia que você fez com a família dos coelhos. E a gente vendo o que aconteceu agora nessa semana, que foi o coronel Anselmo Brandão, ex-comandante-geral, num programa de entrevista com o Mário Kertz, anunciar sua candidatura a deputado federal, dizendo inclusive que vai trabalhar por Juazeiro. E já verificando que é primo de Renato Brandão, que é vereador aqui na Câmara, e a gente vai até querer saber qual é a situação que você vê de Renato Brandão aqui, mas o que você acha? A família Brandão está começando a querer chegar também com uma terceira via, vamos dizer assim, para administrar Juazeiro. Você vê com bons olhos a vinda do coronel Anselmo Brandão, a manutenção de Renato Brandão e o crescimento de uma família, tal como em Petrolina tem os Coelhos? Com a diferença básica, né, de que lá está todo mundo dentro de casa.
eles podem se xingar e tudo, mais tarde estão se abraçando e se beijando. Aqui muito provavelmente não vai ter o beijo, né? Aqui provavelmente não vai ter o beijo. Quando eu digo aqui é porque não são parentes e tal, a não ser essa relação de Renato Brandão, que é um amigo, gosto muito de Renato, com o coronel Anselmo Brandão, que é primo dele, que é primo, né? Eu não sei se esta é a intenção, né, de a família Brandão começar a construir, mas é possível que sim, lógico que isso vai levar um tempo e vai depender muito do desempenho e dos resultados de ambos. Né? Renato Brandão tem um mandato de vereador e que ele precisa se consolidar nesse mandato, precisa realmente ter conquistas e fazer isso chegar para a população, para ela acreditar, porque se há essa intenção realmente, o Renato Brandão seria o alicerce para a entrada do Anselmo Brandão. Seria o alicerce. E aí, se o Anselmo Brandão lograr êxito na disputa e se eleger deputado federal, aí sim a gente pode dizer que tem uma família despontando aí para começar e lá na frente até disputar a prefeitura já. Sim. Com certeza, eu vejo por aí que é possível sim, mas é um longo caminho, vai depender muito dos resultados da eleição, né? Renato Brandão tem um mandato que só vai disputar agora aí de novo em 2024, né? E o ano que vem o coronel Anselmo Brandão está aí nas paradas. Primeiro, a gente tem que entender por onde é que ele vai caminhar. Nós temos não é nem uma bifurcação, é uma quintuplicação aí de caminhos, né? Vamos dizer, ou uma pulverização de caminhos a seguir politicamente. Que caminho vai seguir o coronel Anselmo Brandão? Será que ele vai se aliar, ele vai pelo mesmo partido do Renato Brandão, que é o PL, que apoiou o Anselmo Bispo? Sim. Porque Anselmo Bispo já disse para mim que não é candidato a nada. Claro que isso pode mudar. Claro. Mas há pouco tempo eu o entrevistei e ele disse para mim, não sou candidato a nada, eu garanto. Em 2022. Em 2022. Mas em 2024 eu serei candidato. Então, ele é candidato a prefeito em 2022. E o projeto dele é esse, né? Administrar o executivo e não o legislativo. Então, será que vai se formar um grupo aí aliado ao Anselmo Bispo, Anselmo Brandão, Renato Brandão, se construir realmente uma terceira via? É possível, sim. É possível e até certo ponto saudável, do ponto de vista político. Sim. Do ponto de vista político é saudável, porque quanto mais opções você tiver, melhor, porque assim, uma desgraça que existe na política é a tal da polarização. Isso é uma desgraça, é o que desgraça qualquer país, qualquer estado, qualquer município, quando uma eleição é polarizada, onde parece que não resta mais nenhuma alternativa, uma terceira via, uma outra opção. Que é o que está acontecendo no Brasil hoje. Que é o que está acontecendo no Brasil. Voltou a ser Lula e Bolsonaro. Pois é, então. Dois nomes extremamente desgastados politicamente. E não aparece ninguém para ser a terceira via. E não aparece ninguém forte assim para se consolidar. E aí acaba a gente tendo que ter que escolher entre os dois nomes bem desgastados. Cada um com as suas peculiaridades. Eu não vou entrar em detalhes, mas cada um com as suas peculiaridades, com as suas motivações, mas os dois nomes que estão polarizando aí são dois nomes assim extremamente desgastados, conhecidos demais da população. A população tem razão de sobra para escolher sim ou não entre um e outro, não há dúvidas, né? Não há dúvidas. E no país pluripartidário como o Brasil, fica parecendo que a gente vive a vida dos Estados Unidos, que só tem dois partidos, que só tem duas opções o tempo todo. Exatamente. Fica parecendo uma coisa como os Estados Unidos, que só tem o democratas e republicanos. Só tem parece que é só isso. Enquanto a gente tem aqui uma pulverização. A gente perde até as contas, que cada ano nasce um partido novo. Exatamente. E assim, com o desgaste das imagens dos dois. Sim. Então eu vejo que a terceira via ela é saudável. Ela é saudável porque oferece às pessoas a opção, né, de você dizer, não, esse eu já conheço, não quero. Esse também eu já conheço, não quero. E agora? Faço o quê? Agora eu vou para onde aqui? Eu vou arriscar nesse aqui.
Ainda que diga assim, mas ninguém conhece ele. Ué, mas você não conhece os outros dois? Os outros dois também tiveram sua primeira vez. Essa é a questão. Você não conhece este, mas esses dois você conhece, e conhece muito bem. E todos os dois tiveram a primeira vez. Então, assim, é mais ou menos uma... É como se o brasileiro tivesse encurralado, mas que não tomasse a consciência da escolha. Gente, está lá na Constituição, todo poder emana do povo, o povo representado por eles, né? Então, a escolha é muito importante. Você ter opções e escolher, mas você não precisa escolher só por A ou só por B. Não, só tem esses dois candidatos porque estão liderando a pesquisa. Eu acho que as pessoas devem abrir mais a mente. E eu não estou fazendo a campanha aqui pela terceira via, mas eu estou querendo que as pessoas exerçam mais. Até porque não tem terceira via ainda, né? Não, até tem, mas não é uma coisa consolidada. Existem os outros nomes que podem ser considerados uma terceira via, né? Mas assim, eu tenho um amigo já falecido que ele usava a expressão que eu usava muito, que ele dizia que se tamanho fosse o documento, o elefante era o dono do circo. O que ele queria dizer com isso? Que a gente não sabe a força que tem. A gente grande, fala-se muito em gigante, né? Quando se fala do povo, o gigante acordou, não sei o quê. O gigante não acordou nada, o gigante continua trôpego, sonolento, não é? Tomando decisões erradas. E aí eu trago para essa conversa também aqui uma frase de 1811 de Joseph Marie Mestre, que era um crítico da coroa francesa, e ele disse uma frase que é muito utilizada hoje em dia e que as pessoas não sabem que foi ele que disse, pensam que são políticos contemporâneos que criaram, que diz: cada povo tem um governo que merece. Foi ele que disse isso lá em 1811, há mais de 200 anos. E por que ele disse isso? Porque ele não concordava com a participação popular no processo político eleitoral. Não por uma questão meramente de direito, mas por uma questão de o povo não saber usar o direito que tem. Porque o povo tem a liberdade de escolher e escolhe mal. E muitas vezes continua escolhendo mal, repetindo o voto naquele que você sabe que não fez nada ou que fez muita coisa e fez errado, mas continua sendo votado. Então, quando o Joseph Marie Mestre disse essa frase, ele quis dizer com esse sentido, de que as pessoas têm o direito, têm a liberdade de escolha e não sabem escolher. E, portanto, quando escolhe mal, sofre com as consequências da má gestão daquele que escolheu, né? Então, é isso que acontece hoje no Brasil, em todos os seus rincões, né? Desde as capitais até os seus mais longínquos rincões, acontece isso. As pessoas não sabem escolher. Ainda existe a tal da compra de votos, aquelas coisas. Existe muita coisa, né? As pessoas vendem o voto. Tem muita gente que vende o voto. Esses erros de escolha acontecem até quando a gente vai eleger síndico do condomínio. Pois imagine na magnitude que é escolher o presidente do Brasil. Então, aí no caso de síndico tem até uma particularidade. Muita gente acaba elegendo um síndico porque ninguém quer ser. Né? Tem esse detalhe também. Aí aparece um candidato e todo mundo vota. Vamos votar nele, né? Para sobrar para ele. Paulo, é sempre bom conversar com pessoas inteligentes, porque o tempo passa, voa. A conversa flui, voa. Aí estamos a 58 minutos. Exato, já estamos quase aqui com 1 hora de programa. Então eu gostaria aqui de deixar já o convite aberto, porque existem diversas outros questionamentos que a gente gostaria de fazer a você. Então eu gostaria de fazer o Encartaz com o Paulo Chancey 2, o Encartaz 3, o Encartaz 4, para a gente poder vir aqui conversar e trocar ideias, que é sempre bom a gente aprender com os mestres. E eu queria que você então desse aí a sua palavra para o nosso público, faça o convite para o pessoal seguir você, acompanhar você, e fique à vontade aí para que você possa se despedir do público do Cartaz da Cidade. Muito bem, Sidney. Então, em primeiro lugar, mais uma vez agradecer e dizer que estou à disposição. A hora que você chamar, é só a gente bater as agendas aí, que você tem as suas, eu tenho as minhas, mas bateu a agenda. Esse aqui foi um papo para lá de agradável, instrutivo, onde a gente trouxe aqui questões, né, que estão aqui latentes no nosso dia a dia. E as minhas colocações aqui são opiniões minhas, não tem nenhuma conotação político-partidária. Percebemos. Né?
não tem nenhuma conotação político-partidária, até porque realmente eu não tenho nenhuma vinculação partidária com ninguém, e por isso eu me acho muito livre para me manifestar. Então, eu quero deixar para todos aqui um grande abraço, dizer que quem quiser me seguir, o meu Instagram é paulochancey1, tá? Que eu tive que fazer um outro porque eu perdi o anterior. É paulochancey1. Eu estou de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã, na Rádio Cidade, com o programa Via de Fatos, onde eu faço exatamente, eu vou buscar fatos e busco fazer umas abordagens de forma que, de acordo com a sua mesma proposta aqui, de que as pessoas criem a sua consciência e a sua resposta sobre aquele assunto. Mas a gente trazer elementos para provocar elas pensarem assim. Isso é fantástico. Não é? Então, essa é a proposta. Quando você me disse da sua, eu disse, opa, bate comigo. Bate comigo. Então, eu acho que a gente pode fazer aqui 1, 2, 3, 4. Com certeza. Quando você quiser. E eu vou lhe explorar mesmo, porque a mente do nosso público deve estar aí efervescente agora. Isso. E é isso que a gente quer. E momentos não vão faltar para isso, né? Com certeza. Então, muito obrigado a todos e eu espero realmente voltar aqui em um outro programa, viu? Não tenha dúvida, porque eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado. A minha cabeça já está aqui fervilhando, é o mestre realmente. Então eu gostaria de agradecer muito a Paulo, agradecer muito aos nossos ouvintes, ao nosso telespectador, e tenho certeza que a intenção aqui é essa realmente, fazer você que está aí do outro lado da telinha poder pensar com sua própria cabeça, com as informações de pessoas tão fantásticas quanto Paulo Chancey. Muito obrigado pela audiência, não se esquece lá de seguir em todas as redes sociais, de ativar aí o sininho depois que você se inscrever para ter todas as informações do nosso canal, e fique ligado porque tem os outros programas do Cartaz da Cidade e semana que vem estaremos aqui mais uma vez com o Em Cartaz. Até a próxima. Com saúde não se brinca. Se o problema for urologia, a referência é o Dr. Danilo Brandão, atendendo em Petrolina na Angioclin e em Juazeiro na Sote, e no Centro Médico Dr. Múcio Brandão. Bateu aquela fome? Recanto Pizzaria e Pastelaria, a melhor pizza do Vale, do tamanho da sua fome. Areia Branca Petrolina. Vai viajar? Pense em segurança, sua família agradece. Soares Pneus, Praça Pedro Pereira Primo, Centro Juazeiro, Bahia. Boteco do Seu Zé, a melhor petiscaria do Vale do São Francisco, onde todo dia é dia de diversão. Piranga, em frente ao Mercado Pague Menos. Abdon Estruturas, montagem e solução de estruturas para seu evento. Telefone 749-8804-8804. Vacina é coisa séria. Vacina é proteção. Clínica de Vacinas Imuniza Vale, Rua da 28, Galeria Grécia, Sala 101B, Juazeiro. Restaurante Bode Assado da Anitta, a melhor cozinha regional da Bahia. Almoço, jantar e rodízio de espetinhos. Jardim Vitória, Juazeiro, Bahia.